Graça e paz, amados. Mais uma manhã com o nosso café com reflexão. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo 17, para a gente compreender melhor. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma das grandes questões que muita gente tem experimentado no tempo atual é a dificuldade da compreensão do termo igreja. Porque para alguns a igreja é uma instituição, para outros a igreja é uma organização. A gente conseguiu até tecer esta igreja em duas dinâmicas bem interessantes depois de 1517 para cá. A igreja católica, a igreja protestante. Já tem um grupo de cristãos que pensam a igreja do ponto de vista dos cristãos protestantes, dos cristãos pentecostais, e ainda a gente chegou numa dinâmica agora dos cristãos neopentecostais como sendo um outro tipo de cristianismo também. E com isso a igreja ela ficou prevalecendo mais como instituição, uma organização, do que como alguma coisa que o próprio Jesus criou no seu corpo. Quando falamos, ou quando eu falo, eu sou igreja, é alguma coisa que parece não soar bem. Mas quando nós falamos, eu frequento a igreja X e ponho o rótulo na frente, parece que soa melhor. Parece que tem uma disposição de compreender a igreja mais como uma instituição com um CNPJ que caminha junto de uma empresa, do que, de fato, compreender a igreja como sendo um ajuntamento de pessoas que reúnem para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. O termo igreja é um termo que surge na cultura grega ainda, e trazia consciência de uma grande assembleia onde reuniam pessoas para decidirem acerca do próprio Estado que eles viviam, da cidade-estado, e para pertencer a uma igreja na cultura grega mesmo, ou helênica, a pessoa ela tinha que ser livre, tinha que ter participado de uma ou duas guerras, e não podia participar mulheres. É o primeiro conceito de igreja mesmo dentro da cultura filosófica, que fala da igreja como sendo uma assembleia para decidir os rumos da nação. E quando Jesus pega este termo mesmo na mesma proposta da igreja, ajuntamento de pessoas, ele já está trazendo uma nova realidade, que não é a igreja que haveria de sentar para decidir acerca do Estado. Mas aqui ele está trazendo a igreja como sendo alguma coisa que traz a consciência de congregação, de ajuntamento. O equivalente no Velho Testamento para a nação de Israel era o que chamava de Kalhal, ou comunidade, o ajuntamento do povo judeu. E Jesus, quando ele propõe aqui para Pedro que sobre esta pedra ou esta revelação que o Espírito Santo havia trazido para ele mesmo, para o próprio Pedro, porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou esta revelação que você teve de quem de fato eu sou, é o que Jesus está propondo, sobre esta revelação é que eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja ela tem uma função bem específica. Eu não consigo ser igreja no isolamento, eu não consigo ser igreja fora de casa. Há ainda hoje um quadro seríssimo no Brasil. Tem um censo que joga para próximo de 12 milhões de pessoas que são caracterizadas como desigrejados. Pessoas que dizem pertencer a Deus, têm aliança com Deus, têm pacto com Deus, mas não conseguem congregar ou foram de alguma forma
decepcionados com a instituição igreja, mas não com a igreja, corpo de Cristo. E quando falamos de igreja, então estamos falando de pessoas que se reúnem, que se ajuntam. Quando estamos falando de igreja, estamos falando do ponto de vista do Novo Testamento em Cristo Jesus, daqueles que foram redimidos, daqueles que foram resgatados. Quando falamos de igreja, do ponto de vista do Novo Testamento, a gente pega como ponto de partida logo Atos 2 também, onde 120 judeus estão ali orando, adorando no cenáculo, e o Espírito Santo desce e todos são contemplados com a manifestação do Espírito Santo, e assim a igreja começa ali. Ela começa com o que seria a festa das primícias ou festa de Pentecostes na cultura hebraica, mas tendo um conceito de uma nova realidade para dentro da igreja, onde todos que estavam ali estavam pela ação do Espírito Santo, mas com a dinâmica de que todos tinham passado pelo processo de aprendizado com Jesus por 3 anos, ou estavam ali naquele contexto, 120 primeiros, escondendo da sociedade judaica, orando a Deus, buscando a presença de Deus, e já naquele contexto aguardando a possibilidade da vinda de Cristo. Então nós estamos falando aqui 50 dias após a ascensão de Jesus, a igreja já está ali orando e ela é contemplada pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo, e que inaugura então o que nós chamamos período da graça, ou período da igreja. Mas não é esta igreja templo, é esta igreja gente, esta igreja que tem nome, esta igreja que tem sexo, esta igreja que tem cor, esta igreja que tem nível cultural ou níveis de cultura diferente, esta igreja que só tem a sua relevância e a sua validade diante de Deus quando então juntos, reunidos, congregados. Kalhal no Velho Testamento, comunidade; no Novo Testamento, igreja, reunião ou assembleia dos eleitos. Então nós somos este povo e devemos ter em nós a compreensão de que é alguma coisa meio vaga quando nós falamos eu estou indo à igreja. É válido isto? É válido também. Mas com mais a aplicabilidade mesmo, a compreensão é de que eu sou igreja e que tem em nós a proposta de estarmos nos reunindo para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. E a gente hoje criou uma igreja matriz que é um prédio e deixou e abandonou esta igreja que somos nós, cada um, aqueles que reúnem, aqueles que adoram, aqueles que celebram, aqueles que buscam. E assim eu quero deixar para vocês esta compreensão de que mais do que ir à igreja, vocês são igreja. Certa feita eu citei a frase de um pastor da igreja anglicana, Dom Robson Cavalcante. Ele diz que a igreja tem uma função, uma missão, porque a missão da igreja é proclamar o reino de Deus, ou manifestar o reino de Deus na sua maior densidade possível, que será consumado ali e além. Então, como povo de Deus, como igreja viva do Senhor, como pequenas pedras vivas para edificar um grande edifício espiritual, como morada do Espírito Santo, como templo do Espírito Santo, todos nós temos uma função bem específica quando estamos reunidos. A nossa missão é proclamar o reino de Deus, a nossa função é manifestar o reino de Deus, que deve, na sua maior densidade possível, que deve ser consumada ali e além. Então eu quero deixar este conceito de igreja propondo de uma forma mais profunda. Você não vai à igreja, você é igreja. Agora você não é igreja só, você não é igreja no seu isolamento, mas você é igreja no seu ajuntamento. E como a gente compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas da divindade, este Deus que manifesta na pessoa dos 3, este Deus que é comunhão, também a igreja traz para esta dimensão, esta igreja
que sobretudo é comunhão, que reúne aqueles que foram redimidos e aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ainda amanhã eu vou estar falando sobre a igreja neste contexto de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns de nós temos um conceito totalmente equivocado ainda acerca deste versículo. Eu quero trazer uma explanação mais autêntica e mais centrada nos originais do que de fato Jesus estava propondo quando ele afirma sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então hoje eu quero deixar este conceito de que você é a igreja. A igreja não é isolada. O conceito igreja está falando não de singular, mas de plural, de pessoas que se ajuntam para celebrar. E amanhã eu quero propor esta segunda fase também do conceito igreja. Hoje falando que você é a igreja, não é o prédio, não é a organização, não é a instituição, é você, quando então reunido para celebrar e adorar. E amanhã eu vou estar falando ainda deste conceito e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então fique na paz, nesta consciência de que você é a igreja, você é responsável, a função sua como igreja, a sua missão como igreja mesmo, é anunciar o reino de Deus, é proclamar o reino de Deus, porque então, se é igreja, você já tem a mensagem do reino no seu coração. Fiquem na paz, beijo no coração, até amanhã, que o Senhor possa abençoá-los ricamente nesta compreensão de que vocês são igrejas, ou vocês compõem plantel que nós configuramos como sendo igreja. Deus os abençoe.